Daí, pessoal, mais uma resolução. Do topo de um farol vertical, ponto B, com 60 metros de altura, um barco, que é o ponto C, é avistado sob um ângulo de medida x, menor ângulo formado entre o farol e a linha BC. Admite-se que AC seja horizontal e que a distância entre o barco, que é o ponto C, e a base do farol, que é o ponto A, seja maior que 20 raiz quadrada de 3. Nessas condições, entre as possíveis medidas de x, pode-se considerar. Bom, para fazer essa resolução aí, eu vou acrescentar nessa lâmina algumas informações, como o valor de arcos notáveis, vou colocar também um ciclo trigonométrico, enfim, vou colocar algumas informações secundárias para auxiliar na resolução. Bom, então eu tenho algumas informações. Eu tenho um ciclo trigonométrico, eu tenho aí a tabela dos arcos notáveis, aqui seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, e tenho também aqui algumas informações, uma espécie de resumo sobre a resolução geométrica de inequações trigonométricas, tá? Então, vou começar com a resolução. Diz que eu quero saber qual é o menor valor do ângulo, ou quero saber quais são os possíveis valores do ângulo x, desse ângulo aqui, ó. Eu quero saber as possibilidades para esse ângulo. Que é o ângulo x. De forma que AC seja maior que 20 raiz de 3. Imagina que AC é a distância do ponto A, que é a base do farol, até o ponto C, que é o navio. Então, como eu quero que esse ângulo seja, que essa distância seja maior que 20 raiz de 3, é como se esse barco aqui estivesse na posição 20 raiz de 3 e se afastando. Então, claro, imagina, se esse barco vai se afastando, porque a distância está ficando maior que 20 vezes raiz quadrada de 3, significa que esse ângulo aqui vai se abrindo, ó, esse ângulo aqui vai aumentando, porque essa linha vai ficando cada vez mais horizontal. Então, basicamente é isso, e eu quero então as possibilidades do valor ou dos valores desse ângulo x. Vamos pensar assim, ele quer que AC seja maior que 20 raiz de 3. Vou escrever isso. O segmento AC ou o lado AC tem que ser maior que 20 vezes raiz quadrada de 3. Eu observo também que aqui eu tenho a formação de um triângulo retângulo. Olha só. Aqui eu tenho a hipotenusa. E aqui eu tenho o AC, que é um cateto. Ok. E aí o que eu percebo? Que ele está me dando a altura do farol 60 e está me dizendo que isso aqui tem que ser maior que 20 vezes raiz quadrada de 3. Então ele está me informando sobre os catetos desse triângulo retângulo. Então eu posso aí estabelecer que se eu divido o AC por 60, eu tenho na realidade o que? Eu tenho a tangente do arco x, ou do ângulo x. Já aqui, cateto oposto, e aqui, cateto adjacente. Então, 20 AC sobre 60 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu ainda posso dizer, portanto, que AC pode ser igual a 60 vezes a tangente do ângulo. Olha o que eu fiz, joguei esse 60 para cá, multiplicando a falsa passagem. Aí pensa, ó, AC tem que ser maior que 20 vezes raiz quadrada de 3. E AC é igual a 60 vezes tangente de x. Então eu posso substituir o AC aqui por 60 vezes tangente de x. Posso pensar que 60 vezes tangente de x tem que ser maior que 20 vezes a raiz quadrada de 3. Eu substituí AC aqui, ó, por 60 vezes tangente de x. E aí vou isolar essa tangente de x.
tangente de x vai ficar maior que, permaneço aqui, 20 vezes raiz quadrada de 3, e 60 faz a falsa passagem, dividindo. Aqui eu faço a simplificação por 20 e obtenho que a tangente desse arco x tem que ser maior que raiz quadrada de 3 sobre 3. E aí então eu chego numa inequação trigonométrica em tangente. Então eu tenho que saber aqui, ó, quais são os arcos, quais são os x que têm tangentes maiores que raiz de 3 sobre 3. E aí foi por isso que eu precisei da tabela de arcos notáveis, né? Tangente raiz de 3 sobre 3 está aqui, ó. Tangente raiz de 3 sobre 3 é para o 30 graus. Então eu vou referenciar aqui no meu ciclo trigonométrico 30 graus, mais ou menos a olho aqui, ó. Vou colocar aqui 30, vamos ver se ficou bem dividido. Ficou. Então esse ponto aqui, a olho, né, eu estou estabelecendo 30 graus. E aí sigo aqui, ó. Nesse ponto aqui vai ser a minha referência tangente de 30, que vale, de acordo com a tabela, raiz de 3 sobre 3. Como eu quero que essa tangente seja maior que raiz de 3 sobre 3, tem que ser de raiz de 3 sobre 3 para cima, ó. Tudo isso aqui são tangentes maiores que raiz de 3 sobre 3. Bom, então quais são os arcos que fazem isso? Os arcos que me dão essas tangentes são os arcos que estão depois do 30 graus. Ó. 31, 32, 33, todos os arcos vão me gerar tangentes aqui para cima. Vão gerar para mim tangentes maiores que raiz de 3 sobre 3. E esse limite vai até onde? Ora, vai até 90 graus. Até porque se eu pensar aqui, ó, quando o x atingir 90 graus, eu vou ficar com uma linha aqui horizontal e eu não vou nem enxergar o barco. O barco vai estar indo nesse sentido aqui horizontal e eu vou estar olhando também na horizontal aqui mais alto. Então eu não vou nem enxergar o barco. Então observa que esse x ele não pode nem atingir 90 graus. Ele tem que ficar um pouco abaixo de 90 graus. E isso eu também percebo aqui no ciclo trigonométrico, né, que eu não vou poder ter aqui 90 graus, porque aí eu sigo paralelo ao eixo da tangente e não marco tangente. Então eu percebo pelo desenho que os x, por esse desenho aqui, eu percebo que os x eles devem ficar em graus, que inclusive é a notação, é a unidade das alternativas graus. Então o x vai ficar desde o 30, né, tem que ficar acima do 30 graus, mas antes do 90 graus. Então o x tem que variar entre 30 e 90. Por quê? Porque tangentes de arcos maiores que 30, eles fazem com que eu tenha tangentes maiores que raiz de 3 sobre 3. E aí eu vou procurar nas alternativas, então, qual delas que tem arcos entre 30 e 90. A letra A já não tem, porque tem o 18 que é abaixo de 30. 27 abaixo de 30 não pode também. Então aqui 48 poderia, 63 poderia, 74 poderia. O B, 26 abaixo de 30 não pode. 31 pode, 42 pode, 54 pode, 75 pode, 83 pode. Então a princípio, letra C. Letra D, 25 que não pode, menor que 30. Letra E, 34 pode, 45 pode, 57 também, 85, mas o 90 aqui não pode. Ó. Porque o x tem que ficar menor que 90, não pode ser o próprio 90. Porque se for o próprio 90, como eu te falei antes, né, vai ter aqui, vai projetar paralelo ao eixo das tangentes, não tem tangente. A gente sabe, né, que o 90 graus, ele não tem tangente para ele. A tangente não existe para 90 graus. Então esse 90 aqui realmente não pode e eu confirmo a alternativa C. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí se confirme como algo aproveitável nos teus estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima. E aí, retomando aqui,
eu nem precisei, né, usar aqui as relações para as equações trigonométricas, né? Então essa tabela nem me foi útil nessa resolução. Ok? Forte abraço e até a próxima.